Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar aí verificando como está a saúde aí do seu disco, tá? Dá para você também verificar a saúde do CPU, né, da memória e tal, mas por enquanto eu vou mostrar só como verificar como está a saúde do disco. Tá? Eu estou com o CPU Z aqui, né, só para monitorar mesmo a temperatura, né, atual do PC, então também já é uma dica aí para você que quer ver como anda a sua temperatura, você pode estar utilizando aí o CPU. Tá? Ele monitora também a temperatura aqui da GPU, mas no meu caso não está funcionando porque eu estou utilizando a placa de vídeo integrada, né? Então infelizmente ele não captura aí a temperatura da Intel HD Graphics. Tá? O aplicativo que a gente vai utilizar é o próprio disco do Gnome mesmo, ele é bem simples e fácil de utilizar. Eu estou utilizando aqui o Fedora, você pode encontrar ele aí no repositório tanto da Gnome Soft, né, e também do Discovery, que é a loja padrão aí do KDE. Executando aqui o aplicativo, pessoal, você vai ter aqui na coluna esquerda, né, a lista de discos, né, que está aí conectado no seu PC, né. Eu estou aqui com o disco rígido em vermelho porque o autoteste nesse disco não está funcionando, tá, pessoal? Aqui no Fedora, por alguma razão, ele não está conseguindo fazer o autoteste no disco, tá? Mas basicamente também já é um indicativo de que esse HD aqui não está 100%. Então tem a opção aqui de formatar, né? Se eu fizer isso, ele vai corrigir esse problema, tá? Isso aqui pode ser algum erro aí de bloco no disco, né? Então basicamente eu poderia aqui formatar e ele corrigiria isso mais facilmente, tá? Algumas coisas que vocês podem estar fazendo aqui para poder tá verificando. Algumas coisas que você pode estar fazendo aqui para analisar como anda a saúde do seu disco, né? Aqui a gente tem esses 3 pontinhos e, como eu falei, já tem a opção aqui de formatar, né? Você pode criar uma imagem, né, de backup, ou restaurar uma imagem de outro disco aqui dentro desse disco aqui, né? Ou você pode também fazer uma avaliação de desempenho, tá? Eu vou clicar aqui e aqui ele vai abrir essa janela. Aqui é o último teste que eu executei, tá? Então aqui sábado 9 de dezembro, né? Eu executei um teste, foi há 39 minutos atrás, né? E ele me deu aqui a velocidade média de leitura do meu disco, né? Ele não, como eu falei, é um HD já antigo esse daqui, né? Então ele bateu apenas 89 megabytes de média e de escritas aqui 77. É um pouquinho menos do que a taxa média de leitura. Fechando aqui, ainda aqui nos 3 pontinhos, a gente tem os dados do Smart, né, e autoteste. Então aqui você consegue visualizar várias informações do disco, né. Por exemplo, esse HD aqui, ele está ligado, né, ele foi ligado por 3 anos, tá? 3 anos e 12 dias. Né? Então, desde quando ele foi ligado a primeira vez, foi há 3 anos atrás, né? Então, realmente é um disco que já está bem gasto, né, pessoal? A vida útil dele aí já tá chegando no limite, né? Apesar que tem gente que estima aí mais ou menos 10 anos para vida útil de um HD convencional, mas nos dias de hoje, né, onde a gente sempre está formatando e deletando arquivos aí, eu acho que ele não chegaria a tanto, né? Porém, ele tá com a temperatura bem legal, tá, pessoal? Eu reiniciei, né, o PC para fazer uma atualização. E aí, há 8 minutos atrás, aqui ele atualizou esses dados, né? Então aqui ele está com a temperatura de 41 graus, tá show de bola essa temperatura, né? E aqui ele está dizendo que o autoteste falhou, né? Eu posso desabilitar, né? Se eu desabilitar aqui, ele não vai ter dados, né? Então eu vou cancelar aqui, tá, pessoal? E aqui, caso ele tiver com algum erro, né, pessoal, você consegue analisar através desses dados aqui, né? Por exemplo, ele não conseguiu aqui, ó, detectar os valores aqui do, né, total de LBAs escritos e lidos, né? Ou seja, pode ser isso também que ele esteja causando esse probleminha aqui, ó. Porém, na avaliação geral do disco, né, dá pra gente ver que tá tudo ok, né, com o disco. Então, apesar disso daí, dá pra ver que o disco tá com a saúde bem bacana, né? A gente tem também aqui, né, o meu disco padrão, né, o principal, que é o meu HD, né, ele também aqui já está dizendo que está ok, né, a temperatura tem que estar 48 graus, né, porque a unidade flash sempre esquenta um pouquinho mais, tá, pessoal? Principalmente porque ele trabalha na velocidade mais alta, né, o sistema está rodando ali constantemente, né,
Então ele não tem descanso, né? Tem as mesmas opções, mas aqui a gente tem também os dados do Smart, né? Aqui ele está dizendo, né, que o meu HD ele foi ligado, né, há um ano atrás, há um ano, 3 meses e 17 dias, tá? Tá dizendo que o disco está ok e o autoteste funcionou aqui perfeitamente, né? Então, olha só, vocês podem ver que tem algumas coisas que ele não consegue puxar os valores aqui, mas são informações irrelevantes, tá? O que a gente precisa ver são essas colunas aqui, ó. Olha só, tudo 100, né? Tudo 10 aqui, né? Limites, pré-falha, ó, pré-falha conectado. Ele faz uma série de análises aí no disco, né, quando você inicia o aplicativo, porém a avaliação geral, ok também. Então aqui seria uma forma de você estar verificando. A gente também consegue, né, fazer a verificação de arquivos ou corrigir o sistema de arquivos, tá? Então aqui você consegue também verificar, né, como anda a saúde, né? Olha só, como eu mexi no disco, né? Ele zerou aqui o último teste que eu fiz. Vamos realizar mais um aqui, só para demonstrar para vocês. Então agora ele já conseguiu bater aqui a uma velocidade mais alta, né? De 100 megabytes por segundo na leitura. Mas ele vai diminuir isso, vai chegar acho que ali nos 80, né? 89, mais ou menos. Exatamente. A velocidade média dele é justamente 89 megabytes, tá? Ele não consegue atingir muito mais que isso. O teste no disco convencional ele demora um pouquinho mais do que no SSD, mas eu tô achando até que a distro que mais obteve desempenho do meu SSD aqui foi o Big Linux e o Manjaro com Cinnamon, tá, pessoal? Foi o que mais conseguiu extrair velocidade aqui do meu HD, né, do meu disco, do meu SSD no caso. Clicando aqui, você pode ver que o último teste que eu fiz ele deu 505, né? Vou executar mais um aqui. Claro que essa velocidade vai ser alterada justamente porque eu estou gravando, né? Então ele não vai conseguir atingir aí as mesmas velocidades, né? Às vezes ele atinge aqui mais de 520 megabytes, mais de 512, mas eu acho que está ótimo, né? Para um SSD com essa capacidade, né? E com essa taxa de escrita média aí, eu acho que está bem tranquilo. No caso, pessoal, dos testes aqui no HD que você está rodando o sistema, normalmente ele não deixa você fazer o teste de escritas, tá? Quando você marca essa caixinha para fazer a avaliação de escritas, ele dá um erro. Olha só, ele dá um erro. Ele deixa você fazer apenas o de leitura. Então olha só, ele já bateu 508 megabytes, um pouco a mais do que a gente tinha feito. Dá para você testar também unidades flash, né, como pendrives, né, e HDs externos também. Você consegue fazer aí tranquilamente a avaliação. E você também tem dados do Smart, tá? Olha só. No caso desse pendrive aqui, ele no máximo, tá? Ele consegue atingir aí 15 megabytes, no máximo 18. Dependendo da porta USB que ele tá. Aqui ele tá na 3.0 e infelizmente ele não consegue bater aí mais do que 15 megabytes, né? Talvez se ele estivesse em NFTs, né, ele poderia até alcançar uma velocidade mais alta, né? Mas aqui, como ele tá, acho que em FAT32, provavelmente ele não consegue atingir mais do que 15, né? Até que ele chegou aqui a 16.8, mas não vai passar disso, tá, pessoal? É a velocidade média dele mesmo, nesse formato aqui. Vamos aguardar ele finalizar. Poderia até interromper o teste aqui, mas vou demonstrar aqui certinho para vocês. Vou clicar aqui em fechar. Na verdade, até acabei fechando um pouquinho antes, né? Ele tá em SFAT, tá, pessoal? Não tá em NFTs. Ah, tá. Aqui, ó, NFTs, SFAT, HPFS. Aqui são os formatos, o tipo de partição que ele suporta, né? Mas o conteúdo tá formatado em SFAT, tá? É porque eu usei o Vintoy aí para fazer ele como pendrive bootável, né? Então a gente pode até montar ele aqui, ó. Aqui tá minhas 3 ISOs que eu utilizo aqui
sempre, né? Tem o Big Linux que eu estou testando ainda, já testei o Manjaro Cinnamon, tem vídeo aí no canal, fica à vontade aí para conferir. E tem também vídeo do Fedora. Bom pessoal, uma outra forma de você verificar aí a saúde do seu disco é justamente utilizando aí o Gparted, né? O gerenciador de partições aí do KDE, né? Tem o Gparted, mas esse aqui é uma ferramenta exclusiva do KDE. Dá para instalar em outras interfaces, né? Mas por padrão ele vem com o KDE Plasma, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu SSD e aqui eu tenho uma série de ferramentas, tá? Aqui a gente consegue configurar o aplicativo, né? Ver ferramentas, né? Suporte ao sistema de arquivos, partições, tá? Se a gente selecionar uma partição aqui, a gente consegue fazer diversas modificações, ó. Tá vendo? Ó, redimensionar, desmontar, né? Ou ver propriedades, né? Dispositivo, a gente pode fazer uma atualização e pode verificar o estado do Smart, né? Que é basicamente aí, né? As mesmas informações que teria lá no disco, porém aqui pessoal é mais completo, né, na minha opinião. Aqui ele não é que é mais completo, tem alguns detalhes a mais aí, né? Então olha só, você pode ver que na análise o status está bom, está dizendo que está tudo bom. O número de setores realocados quando a unidade detecta um erro de leitura, escrita verificação, ele marca este setor como realocado e transfere os dados, né? Então aqui ó, 0 setor realocado, tá? Horas de funcionamento, pessoal, ele classificou como bom e o meu sistema está ligado, né? O meu SSD ele foi utilizado, né, por 474 dias e 12 horas, né? Realmente é um negócio absurdo, né? Número de ciclos, né? A quantidade de ciclos de ativação e desativação, ou seja, ele foi ligado e desligado 2.887 vezes, né? Desde a primeira vez que ele foi ligado. E aí tem alguns dados aqui a mais, né? Por exemplo, taxa de repetição de erros, né? Tá bom. Proteção contra quedas livres, bom também, né? Então aqui ó, tá dizendo que tá saudável, né? Análise global, tá saudável. Testes automáticos, todos foram realizados com sucesso. Temperatura 48, vocês podem ver que a temperatura desde quando eu comecei a fazer o vídeo tá em 48, ou seja, tá super top a temperatura do meu disco, né? Agora, aquele que apresentou um probleminha, né? A gente tem aqui estado do Smart, eu acredito que aqui a gente já comece, né, a identificar problemas. Por exemplo, taxa de erros de leitura, olha só, 2.679 erros de leituras nesse disco aqui. Ou seja, HD mecânico sempre tem mais problemas, sempre tem mais problemas, né? Ciclos de energia, 4.502, né? Números de inícios e paradas, né? Ciclos de... Aqui ele classifica um pouco diferente, né? A forma como funciona o desligamento e start aí do disco. Foi ligado e desligado, né? 8.828 vezes, tá? A gente tem também aqui, ó, números de retrações ao desligar. Retrações, eu acho que é uma coisa que só tem no disco, né? Retrações é basicamente, eu acho que deve ser quando você desliga ele e a agulha precisa voltar ao estado inicial, né? Que ele é semelhante a um disco de vinil, né? Tem uma agulha que fica fazendo aí a leitura, né, dos dados, então eu acho que seria mais ou menos isso daí. Então aqui ó, 843 vezes, né? Então bem legal. Temperatura 42, também não alterou, então a temperatura tá ok. Número de setores pendentes atuais, um setor, né, que precisa ser realocado, né? Então ele pode causar erros na leitura dos dados. Número de setores incorrigíveis, nenhum, tá? Quer dizer, não definido. Tem 2 setores que não pode ser corrigido, na verdade. Então aqui a gente já começa a ter problemas. Horas de movimento da cabeça, ou seja, por quanto tempo a agulha ficou funcionando. Cara, 994 dias e 9 horas. E a agulha ficou trabalhando para fazer a leitura de dados, né? Então você consegue essas informações aqui bem precisas, né?
Claro que dependendo do que você vê aqui, condenando o seu disco, ainda ele consiga ficar funcionando por um tempo, né? Já tive vários HDs que, apesar de apresentar problemas, né, eu ainda consegui utilizar eles por um bom tempo. Mas aqui já serve de alerta para você ficar de olho, tá, pessoal? E claro, né, procurar uma solução quanto antes, tá? Então é isso daí, pessoal. Essas aqui são as duas ferramentas que eu utilizaria para poder olhar aí como tá o meu disco, né? Tem também a atividade do disco rígido, né? Que é uma ferramenta aí que é basicamente um widget, né? Que seria para mostrar como anda aí a atividade do disco, né? Porém, ele não detectou, né? Aqui ele não está detectando, mas dá para você verificar isso, né? Também no monitor de sistema, tá? Aqui no monitor de sistema a gente consegue verificar, né, como anda, né, essa questão do disco. Na verdade, eu precisaria configurar o gráfico certinho aqui para monitorar isso, né? Mas galera, show de bola, é isso daí que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, né, e muito cansativo para vocês. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilha, né? Comenta embaixo, né, como você faz para estar verificando a saúde dos seus HDs aí, SSDs, né? E claro, né, pessoal, deixa aí sua opinião, que distro você utiliza, né? Se você utiliza essas mesmas ferramentas ou não. E acesse nossa aba comunidade, pessoal. Todo dia eu vou estar deixando lá uma mensagem de inspiração para usuários de Linux aqui do canal. Fechou? Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.